Olá para você que é membro e segue com a gente aqui no Segunda Chamada. Muito obrigado pela sua audiência, muito legal para a gente essa conversa aqui com vocês. Como eu falei antes de encerrar o programa, a gente vai conversar agora sobre como as grandes marcas no Brasil e no mundo têm se posicionado em relação a pautas ligadas ao direito das mulheres, da comunidade LGBT, dos negros, etc. Vamos pegar exemplos no Brasil. A Boticário e a Natura, que são duas gigantes do setor de cosméticos, por exemplo, fizeram propagandas nos últimos meses com casais de mulheres se beijando. No caso da Natura, que tinha também uma menina trans e uma drag queen, rolou um protesto na internet com a hashtag Boicote Natura. Nos Estados Unidos, a Warner e outros 4 estúdios gigantes ameaçaram deixar de filmar no estado da Geórgia se uma lei que proíbe o aborto entrar em vigor. Ô Marilis, por que as marcas estão se posicionando mais e essas especificamente desse jeito? Tá, Beth, essas empresas aí, elas todas têm políticas internas de valorização da mulher, da comunidade LGBT. Então, assim, me parece muito natural que elas levem isso para as suas propagandas. Porque... Mas essa valorização, desculpa te interromper, mas essa valorização para você, ela é política no sentido de, não de política... Políticas da empresa. Políticas da empresa isso. Ou é marketing? Não, isso que eu estou falando. Elas têm políticas internas de valorização e o que me parece é que elas estão levando essas políticas para sua própria propaganda e, claro, aí tem o marketing. Eu acho muito positivo, acho que as empresas têm que se posicionar mesmo, têm que enfrentar protestos contra, sempre vão acontecer. Essa questão da Natura acabou dando em nada e não deixa de ser um absurdo, né? A gente, num país com tanta gente desempregada, as pessoas ficarem fazendo um protesto contra uma empresa que, inclusive, emprega muitas mulheres, né? As mulheres que, a gente sabe, hoje estão aí à frente de... bancando o sustento de muitas famílias. Tem um ponto que eu acho que vale chamar a atenção também, que a lógica eleitoral não é necessariamente a lógica do geral da sociedade. O que eu quero dizer com isso? Nos Estados Unidos, os republicanos que deram uma guinada de radicalização, eles dependem de um nicho que é muito dedicado a ir às urnas e votar, que, no entanto, é cada vez mais minoritário nos Estados Unidos. Essa questão do aborto, por exemplo, é uma questão que, para o eleitor médio americano, já meio que está resolvida. A coisa do Roe versus Wade, que é uma decisão antiga da Suprema Corte que legalizou o aborto lá, isso já é a opinião de boa parte da população americana. Só que interessa aos republicanos ficar alimentando aquele pequeno nicho deles, porque isso é uma coisa que empolga a turma a votar. Então, se você olha, o movimento de proibir aborto na Geórgia faz todo sentido para os políticos do Partido Republicano na Geórgia. E, ao mesmo tempo, o movimento de ir contra isso por parte de grandes empresas, porque você está falando com um público muito mais amplo, também faz sentido para elas. Nesse caso é mais mercadológico, né? Faz sentido de marketing para ambos os grupos. Agora, no caso da Geórgia, eu acho que vai além, gente, porque lá o aborto foi proibido em todos os casos, todos. E assim, é prisão perpétua para a mulher. É uma coisa grotesca o que está acontecendo lá. Então, eu acho que vai além do marketing, vai além de política interna. Eu acho que é realmente uma questão humanitária, porque ali você está criminalizando, quer criminalizar, essa lei pode criminalizar mulheres que têm má formação de feto, que estão correndo risco de vida, foram estupradas. Em qualquer caso, a lei agora, como foi mudada, prevê prisão. É que a lógica deles é a seguinte: eles sabem que eles fizeram uma lei que é anticonstitucional, que é inconstitucional. O que pega é o seguinte: como acabou de mudar o balanço da Suprema Corte americana e agora você tem uma maioria de juízes, de ministros conservadores, eles fizeram uma lei propositalmente para que essa lei tenha a sua constitucionalidade questionada, para que ela suba à Suprema Corte e a Suprema Corte reveja a decisão passada e aumente os limites para o aborto, quer dizer, restrinja novamente as possibilidades de aborto nos Estados Unidos, mesmo que não seja. Quer dizer, a coisa é proposital. E outra coisa, uma discussão que torna essa matéria nacional num período que nós nos aproximamos da disputa eleitoral presidencial. Quer dizer, isso vai ser importante também nesse debate. Então, e o Trump vai estar levando esse negócio. Esse método é se você robusto. É contra o aborto, venha comigo.
ainda mais num país em que nem todo mundo, que o voto não é obrigatório, você ter esses chamarizes que mobilizam as pessoas para ir votar no seu candidato, vira uma arma política importante. Eu sempre falo isso, não sou só eu que falo isso. É óbvio, gente, todo mundo é contra o aborto, ninguém é a favor do aborto. Não, claro. É a favor. Claro. Não, eu falo isso porque você fala assim, é um absurdo, se querem matar. Eu, pessoalmente, já falei, eu talvez nunca fizesse um aborto na vida, nunca passei por isso. Mas, assim, eu acho que a gente tem que entender que as mulheres têm que ter esse direito. E outra coisa que não sou eu que falo, todo mundo fala, se homens tivessem filhos, o aborto já seria legal isso é coisa do Barroso. Séculos. Você fala do Barroso. Não, mas o Barroso também já copiou isso de alguém, porque isso é falado já há muito tempo. Se homem tivesse filho, o aborto já seria legalizado há séculos, gente. É verdade. Como é que é essa matéria lá no Congresso? Olha, eu acho que não tem nada sendo discutido nesse momento, pelo menos em vias de votação nessa pauta, né? O que se tentou a certa altura na legislatura passada foi limitar os casos, né, em que haveria a possibilidade de aborto. Tem uns projetos de lei para restringir ainda mais, Exato. Que é para ir na direção do que aconteceu na Geórgia. Tem inclusive um PL do Eduardo Cunha, que era para criminalizar, inclusive, por exemplo, profissionais da área médica que dessem qualquer tipo de suporte a mulheres que tivessem passado por um aborto e tivessem alguma complicação. Então era assim, era tudo para... Aqui pode falar, né? Era tudo para fuder a vida da mulher. Só isso. O que eu acho sempre importante, assim, a despeito das convicções pessoais, eu como católico, inclusive, tenho a minha a respeito do tema, é a gente lembrar que esse assunto é um assunto antes de tudo legislativo e de saúde pública. É um assunto de saúde pública, né? Porque aí a gente não pode ser hipócrita. Né? O que tem de mulher de baixa renda que vai precisar açougues e morre e não pode ter mais filho por conta de um aborto mal feito. Então, se a gente tratar aquela coisa, né? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Isso na Igreja Católica a gente aprende desde sempre. Então, precisa se entender que há uma questão de saúde pública por trás de qualquer discussão relevante que se faça. E eu tenho muito medo dessa discussão, independentemente do mérito, que ela sirva para desequilibrar o balanço institucional. Goste ou não do parlamento, goste ou não da composição do parlamento, essa discussão legal, legislativa, que cabe, portanto, ao Congresso. Sim. Eu não gosto, e eu vou sempre me bater contra, independentemente do mérito, de quando o Supremo Tribunal Federal legisla, toma a prerrogativa de um outro poder. Acho que isso é um caminho ruim numa matéria importante, mas que abre brechas para que a gente tenha riscos na mão de 11 ministros. Ninguém é mais poderoso do que o ministro do Supremo no Brasil. Eu concordo com você. O grande problema é que essa discussão não acontece de uma forma séria, em cima de dados, em cima do que realmente importa. A semana passada o Barroso deu uma entrevista para a Globo News e ele veio, na verdade, verbalizou uma coisa que eu também penso, pensando na questão religiosa. As pessoas têm todo o direito de ser contra, de fazer campanha contra dentro das suas igrejas, para que os seus fiéis, por exemplo, não façam aborto, não passem por isso, mas não podem querer que a lei responda, vá de acordo com as suas crenças. Eu penso dessa forma. Agora, o que falta mesmo é uma discussão séria. Uma discussão aí, Marilis, que não é religiosa, tá? Fazendo aqui o advogado do diabo. Tem uma questão que não é religiosa, que é científica, talvez, sobre o status da vida, né? Que seja. Quer dizer, aí não é religioso, quer dizer, aí você está falando, é possível determinar que o feto não é um ser vivo, não é um indivíduo? Essa discussão que para mim é a grande questão, e ela não é religiosa. Sim. E aí, Andreasa, está a questão da instrumentalização da pauta também, porque se você fala que é contra o aborto, mas você defende porte de armas, a liberação das armas, e você defende o aumento dos pontos da carteira, pena de morte, você está sendo contraditório. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. No caso da Geórgia, então, é uma coisa mais louca ainda, porque a Geórgia é um estado conhecido pelas leis que são meio, assim, muito duras e meio estranhas, né? Por exemplo, eu estive em Atlanta há pouco tempo, tem um amigo que mora lá e ele fala assim, tem coisas muito loucas aqui. Por exemplo, você pode andar armado, se uma pessoa tentar entrar no teu carro porque se enganou de carro. Aquela coisa que já aconteceu comigo, de você estar no estacionamento e você se confundir de carro e tentar entrar no carro. Tentando abrir a porta. Não, se uma pessoa tentar entrar no seu carro
na Geórgia e você estiver armado, você pode virar na cabecinha. Dar um tiro na pessoa e tá ok, porque a pessoa estava tentando invadir a sua propriedade. Só que só pode atirar pela frente. Se for pelas costas, aí quem vai preso é você, porque tem que ser pela frente. A pessoa tem que estar de frente, não pode estar de costas. Tem que estar dentro do carro. Se estiver fora, você não pode fazer nada. Tem um esquete do Porta dos Fundos agora que foi disso, né? Que era o negócio de porte de arma. O cara, não, eu tenho arma aqui em casa, mas eu só posso... É maravilhosa. Posso estar em casa, não posso sair de casa com ela. É muito doido isso. Outra história recente no Brasil foi a do Burger King, né? A marca fez uma campanha com um relacionamento a 3, um trisal. Choveu reclamação no CONAR, que regula a propaganda no Brasil, mas os conselheiros arquivaram o caso e deixaram a propaganda continuar no ar. Um tempo depois, o Burger King também foi criticado quando tocou novamente no tema diversidade, mas aí nesse caso associando com política. Foi quando o Bolsonaro mandou cancelar aquele comercial do Banco do Brasil e depois da notícia o Burger King fez um anúncio que estava procurando pessoas para gravarem comercial com as mesmas características do elenco do comercial do banco. Para vocês, o risco é maior quando uma marca se posiciona ou quando ela fica em cima do muro? Olha, tendo visto o cenário polarizado que a gente vive, até ontem o governador Eduardo Leite postou uma coisa que eu achei muito interessante, que ele fala que a coragem mesmo tá em você não se posicionar. Porque você se posicionando de um lado ou de outro, você vai ter lá os apoiadores daquele determinado lado. Quando você resolve não se posicionar, aí sim, ou enfim, ficar no meio, ponderar entre um lado e outro, você está tomando uma posição a gente aqui. Corajosa, exatamente. A gente está numa posição corajosa. E leva pedrada de todos os lados. Exatamente. Mas eu acho que as empresas, como parte aí da vida social de qualquer país, elas têm que se posicionar sim, elas têm que... Toda empresa que precisa, né? Mas olha, as empresas têm seus valores, missão, objetivo, tem plano estratégico, né? Claro. Então, se ela acha que a diversidade faz parte de seus valores, ela tem que defender aquilo. E, inclusive, fazendo provocações, aquele episódio do Bolsonaro foi a coisa mais ridícula, em termos de... Primeiro que a gente aí leva a se pensar, por que temos que ter um banco público? Primeira discussão. Segunda discussão, tem o presidente a prerrogativa de interferir numa campanha publicitária de um banco público? Isso é uma loucura. Até porque é um banco capital aberto na Bolsa, né? Total. Ou tem seja, outros acionistas? Exatamente. O presidente não é o dono do banco. Exato. Se posicionar, para mim, também é bem mais simples. Eu me comporto assim. Se o hambúrguer for bom, para mim, tanto faz. Exato. Entendeu? Eu vou continuar. Mas você está vindo com essa postura razoável aí, partindo do princípio que isso é normal, né? Ah, claro. Porque não anda normal. Ele falou do hambúrguer porque ele está com fome, né? Ele já falou aqui. Sim. Fala, Marilis, desculpa. Não, imagina. O que eu percebo, assim, tentando me lembrar, né, de empresas que tomam algum tipo tem algum posicionamento em relação a algum assunto, o que tem realmente funcionado de boicote são propagandas ou posicionamentos de donos de empresa, eu tenho um exemplo aqui, que fazem alguma coisa contra alguma minoria. Então, por exemplo, a Barilla, há um tempo atrás, o dono da Barilla deu uma declaração super homofóbica, dizendo que aquela não era uma marca eu não me lembro exatamente da frase dele, mas basicamente dizendo que não era uma marca a ser consumida por gays. E a comunidade se organizou de tal forma que teve um boicote enorme que a marca teve que se reposicionar e lá, se posicionar e depois se reposicionar, fazer... Hoje em dia ele já tem alguns comerciais que são mais diversos, com personagens mais diversos. Então, assim, eu acho que as empresas têm que se posicionar, por isso que por essas razões que o Calero colocou, e aguentar as consequências. E tem uma coisa que a gente não pode esquecer, né? Que podem ser muito boas, inclusive. É isso. Essa turma que vibra com esses movimentos do Bolsonaro, ela pode parecer muito vocal nas redes sociais, mas é um grupo desse tem tamanho, razão, né? A maior parte das pessoas simplesmente não está nem aí. Não está prestando atenção nessas discussões, tudo mais. Quer dizer, eu não sei se o pedágio que as marcas pagam é muito alto para isso. Se as pessoas realmente forem boicotar as marcas que são abertamente favoráveis, né, se posicionam a favor de casamento gay, aborto não tem tanta empresa se posicionando, mas em relação à violência contra a mulher, tudo isso, eles vão ter que parar. Tecnologia, eles vão ter que abandonar tudo, porque quase todas as grandes, o Pedro sabe melhor do que eu, todas as grandes empresas de tecnologia são abertamente favoráveis à diversidade. Gente, a capital do Vale do Silício é São Francisco. Pois é.
Pois é, vai ser duro você ser radical sem Google, Coca-Cola Vai. né? Vai ser bem difícil. Vai ser difícil. Coca-Cola de Atlanta. De Atlanta, tem um museu lá e tudo, né? Pois é. Bom, vou ler uns comentários aqui que a gente recebeu de alguns membros pra gente encerrar esse bloquinho aqui. A Carol Ventura escreveu assim: achei super legal que o Mani-News tenha respondido aos comentários dos membros. Obrigada pela consideração. De nada. Adoro o canal. Vocês realmente têm contribuído muito com o debate ao levar convidados com diferentes posições. Os diálogos são inteligentes e respeitosos. Algo cada vez mais raro de se encontrar na internet. Olha... Obrigado, Carol. Por isso que a gente traz convidados aqui do mais alto Eu achei gabarito. que era algum comentário detonando. Não, gente. é porque na semana passada a Bia fez o favor de selecionar só comentário detonando a gente. Ah! Aí eu falei assim, Bia, que tal você selecionar uns legais também? Então, dessa vez tem um comentário bom. O Glaucio Coutinho escreveu aqui: seria bacana ter o Marco Antônio Villa conversando sobre a atitude do afastamento dele da Jovem Pan. A gente convidou o Marco Antônio Villa, ele não pôde comparecer, ele não quis, na verdade, vir, ele falou que só pode a partir de um dia, e ele passou essa data pra gente, a gente vai tentar trazê-lo novamente aqui. O Pedro Silva escreve: parabéns pelas respostas, gostei de ver que vocês prestam atenção no feedback dos membros. Ficarei ansioso na expectativa da participação da Tabata. A Tabata também foi convidada e acho que vem, não vem, Bia? Oi? Estamos tentando uma data aqui, a Tabata deve vir sim. E para terminar, o Joel Lucas Moura botou: chama o Suplicy. A gente não chamou o Suplicy ainda, mas tá aqui o convite, Suplicy. Se vier de sunga, melhor não, porque o ar-condicionado aqui tá gelado, não tá? Muito não vai gelado. conseguir, não. Não me chama nesse dia de sunga, eu não tô... Não tenho condição de... Mas você não tem condição de usar uma sunga ou de estar com o Suplicy Não. de sunga? André, Usar vai ficar sunga eu tenho, revoltado não tenho toda vez. condição, eu não tenho condição de sentar com um senador da República de sunga. Não, Mas não eu fico cheguei sabendo nesse... que é tudo que eu vereador de São quero. Paulo. Não, uma vez Tudo senador da que eu quero. República, sempre senador da República. Senador, Se é. o Suplicy estiver de sunga aqui, eu faço questão de estar nesse programa. Eu posso até ficar do lado dele, porque eu vou querer participar desse momento. Tá? É o programa... É um André vai programa... ficar revoltado toda vez que tem Toda pauta vez de tem um negócio nude, desse troca de aqui. nude no WhatsApp. Ele falou: por que vocês sempre me chamam quando tem um pelado? Tem alguém te querendo aí, André. Fica atento aí, fica atento. Bom, é isso, gente. Obrigado a você que ficou aqui com a gente até agora. Semana que vem a gente volta com mais um Segunda Chamada, com mais dessas pessoas incríveis aqui. Valeu, tchau, tchau.